Então, boa tarde, pessoal. A nossa oficina é intitulada Química Verde e a Perspectiva CTS, a técnica dos seis chapéus como estratégia de ensino centrada no estudante. Eu sou Suiane, a que está me auxiliando aí na passagem dos slides é a Júlia, e a outra professora é a Juliana Brandão. Aí nossas fotinhos, para quem não nos conhece, quem não fez nenhuma oficina com a gente em outro evento aqui do Chapter. Júlia, professora do Colégio Pedro II, eu estou aqui passando com a minha mão, tá, gente? Como se estivesse passando o mouse. Juliana, professora do Cefet Maracanã, e eu também professora do Cefet Maracanã. Obrigada, Júlia. Então, aqui uma pequena agenda do que nós vamos discutir hoje. Química verde, seu histórico, sua definição, princípios e conceitos. A gente não treinou o suficiente, né, Júlia? Então, antes de começar basicamente com o histórico sobre química verde, a gente, né, nós três somos profissionais, e eu não sei mais como é que está a formação aqui do Chapter, mas creio que nós somos aqui na área muito próximas da química, química industrial, engenharia química ou áreas correlatas, né, que a gente chama. E a gente sabe da grande importância que a química tem para o desenvolvimento econômico mundial. E a gente pode citar alguns fatores aí, algumas indústrias, algumas atividades econômicas, como, por exemplo, tecnologia, agricultura, que está tão em moda, que a gente ouve falar a beça dos produtos químicos utilizados na agricultura. E, além também disso, dessas atividades econômicas, a gente teve ganhos indiscutíveis na área de saúde e energia, por exemplo. Mas, como nem tudo são flores, né? Apesar de todo o avanço tecnológico que a gente tem, desse aumento significativo também no consumo de bens e matérias-primas para a gente poder ter esse desenvolvimento econômico, isso levou a uma degradação ambiental, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a preocupação com os problemas ambientais que vieram em consequência desse extrativismo todo foi ganhando forma. E é aqui que a gente entra com o histórico, né, de como surgiu a necessidade da química verde ao longo do tempo. A gente tem alguns eventos anteriores, esse é o primeiro aí que aparece, que é o Clube de Roma, que foi em 1949, por exemplo, que foi a primeira conferência que a ONU realizou sobre utilização desses recursos naturais. E um pouco antes disso também, em 1962, a gente tem um livro, né, a edição de um livro chamado, a publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa, pela autora Raquel Carlson, perdoa se falei errado aqui, que relatou justamente os efeitos negativos, vamos assim dizer, pelo uso indiscriminado de inseticidas e pesticidas na agricultura. Então, aí nós temos o primeiro caso já de problemas ambientais oriundos do uso de produtos químicos. Então, em 1968, que a gente começa com essa problemática ambiental, né, um foco maior nela, a partir de uma conferência intergovernamental
que ficou conhecida como Clube de Roma, e esse Clube de Roma, que aconteceu lá em 1968, ele gerou um relatório que foi intitulado Os Limites do Crescimento, e também conhecido como Relatório Meadows, que foi uma equipe lá do MIT que disse que, utilizando cálculos matemáticos, eles chegaram à conclusão que o planeta não suportaria o crescimento populacional do jeito que vem acontecendo, né? Devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos, mesmo com todo o avanço tecnológico que a gente tem acompanhado. Então, esse grupo de pesquisadores lá dos Estados Unidos propuseram isso lá em 1968. Esse estudo, né, que foi gerado a partir do Clube de Roma, ele acabou influenciando no debate, que foi super decisivo, que é o marco da primeira reunião mundial em torno dos problemas ambientais, que foi a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, e que essa conferência marcou, na verdade, os avanços de umas ideias intervencionistas, que mostram o caráter preservador dos recursos naturais. Então, aqui a gente já tem o primeiro evento marcado com uma preocupação ambiental. Então, a partir dessa conferência de Estocolmo, o desenvolvimento e o meio ambiente eles começam a andar lado a lado, né? Pelo menos uma preocupação lado a lado, e chegou-se a utilizar um termo chamado ecodesenvolvimento, a partir da década de 80. E aí a gente chega em 1987 com esse relatório intitulado de Brundtland, que foi a primeira-ministra da Noruega. Esse relatório ele também é conhecido como um documento chamado Our Common Future, ou Nosso Futuro Comum. E esse relatório ele indica que a pobreza dos países que até então eram chamados de terceiro mundo e o consumismo exagerado dos países de primeiro mundo, eles seriam causas fundamentais que impediam um desenvolvimento mais igualitário no mundo. Então, isso ia causar graves crises ambientais, porque, de um lado, tinha os países que extraíam e que consumiam, e, de outro lado, tem os países que hoje são chamados ditos emergentes, que crescia uma população desordenada e precisava também, então, evoluir economicamente, e essa evolução vinha a partir de uma degradação ambiental. Então, a partir daí, desse relatório, que foi a ideia, né, a concepção de preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, e é quando surge a expressão que a gente ouve falar bastante, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Desse relatório que vem a definição genérica, não vou entrar aqui se é certo, se é errado, de desenvolvimento sustentável, que diz, né, esse relatório diz que é satisfazer as necessidades das gerações futuras, né, ou da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias necessidades. Esse desenvolvimento sustentável é baseado basicamente em 3 eixos: social, econômico e ambiental. Eles não podem andar, não devem, né, vamos dizer assim, separadamente, e há novos estudos aí que dizem que outros eixos devem ser levados em consideração para um desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, política, cultura de cada país, etc. Então, a partir desse relatório, a partir dessa nova expressão chamada desenvolvimento sustentável, foi que surgiu, a partir da década de 90, novos eventos, novas iniciativas industriais, governamentais, que iriam contribuir, então, para o nascimento e o estabelecimento da química verde. Como, por exemplo, a gente tem, em 1992, a Rio 92, né, realizada aqui no Rio de Janeiro, que tinha a ideia de confirmar o conceito de sustentabilidade e a introdução de um desenvolvimento sustentável. E aqui a gente tem alguns eventos importantes que aconteceram na Rio 92, como foi o Protocolo de Quioto, como foi a elaboração da Agenda 21, etc. Então, paralelo a isso, né, com esses eventos agora já ganhando uma forma mais oficial, com participação... Eu consigo mexer? Não, né? Júlia, eu consigo mexer? Não, né? Então, já vou aqui para depois da Eco 92. Então, ainda na década de 90, a gente pode citar algumas ações
que basicamente aconteceram nos Estados Unidos, que uma foi a Lei de Prevenção de Poluição, que era uma lei que já dizia, já vinha com o caráter de que o prevenir é melhor que remediar. Já tinha um conceito sendo inserido de minimização de resíduos, tá, em qualquer produção, no processo. Uma nova produção de um projeto mais focado em meio ambiente, que examina todo o ciclo de vida daquele processo e, se for necessário, mudar o projeto. Tem também a inserção, a criação, e isso começou, se eu não me engano, no Canadá, que foi com aquele programa de atuação responsável, chamado Responsible Care, que engloba a segurança de processo, transporte, interação com os fornecedores. Então, esse projeto já olhava ao longo de uma cadeia inteira e, em paralelo à lei de prevenção dos resíduos, tinha um programa, isso já nos Estados Unidos, de rotas sintéticas alternativas para a prevenção da poluição, ou seja, a fabricação de produtos mais seguros e ambientalmente corretos. E lá em 1993, esse programa foi expandido e incluiu, então, agora, nesse setor, outros temas como, por exemplo, solventes ecológicos e produtos mais seguros. Então, aqui, em 1993, nasce o que a gente conhece hoje por Química Verde. Esse nome até sofreu algumas pequenas mudanças, que era chamado de Química Sustentável, por exemplo, mas o que engloba todos eles é o termo Química Verde. Então, só lá em 1997, Júlia, mostra aí, por favor, que foi fundado o Instituto Química Verde, em decorrência desses importantes programas que surgiram na década de 90 nos Estados Unidos, desses programas já voltados em Química Verde. E nesse ano também foi quando foi lançada a primeira publicação do jornal de Green Chemistry, lá da Royal Society of Chemistry, em 1999. Segue, então, os eventos Rio+10, Rio+20, que foram consolidando o debate acerca do desenvolvimento sustentável. E aí a gente volta um pouquinho antes do Rio+20, ou logo depois do Rio+10, que é quando a Química Verde é inserida no nosso território, em território nacional, que foi através da Rede Brasileira de Química Verde, lá em 2007. Essa Rede Brasileira de Química Verde, ela deveria fomentar o conhecimento de atividades em empresas, em centros de pesquisas, em universidades, para promover uma maior eficiência e reduzir o impacto de processos químicos aqui no nosso território. Então, com a Rede Brasileira de Química Verde, logo depois, ali colado, foi formada a Escola Brasileira de Química Verde, e essa escola brasileira visava formar justamente pessoal que fosse necessário para levantar esses temas estratégicos para o nosso país, para a gente seguir liderando, por exemplo, a produção de energia a partir de bases renováveis. Então, essa escola tinha a função de formar profissionais para atuar nesses segmentos mais estratégicos do país. Então, logo depois, aqui só tem mais 2 exemplos de eventos que são inerentes ao desenvolvimento sustentável, que é a Rio+20, e depois, por fim, desse nosso histórico aqui, em 2015, a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda que engloba os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem diversas metas a serem cumpridas, não está relacionada somente ao meio ambiente. A agenda, né, quando ela é seguida, né, todos os 17 objetivos, ele é até bonito de falar, uma coisa assim poética, é para promover a paz mundial, tornar a Terra um lugar mais próspero, né, segundo a ONU espera. Júlia, você pode passar, por favor? Então, até aqui nós discutimos como é que foi o histórico do surgimento da Química Verde. Porém, o que é a Química Verde para a gente, né? Aqui a gente traz 2 definições que se complementam, na verdade. A primeira é justamente de 2 autores que escreveram, né, que definiram o que era a Química Verde, como sendo que o processo consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. E um outro conceito similar, que foi desenvolvido pelo CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do país, do Brasil,
que diz que química verde é um conceito internacional onde o desenho, o desenvolvimento, a produção e o uso de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso de geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, o aspecto mais importante da química verde reside justamente no conceito do design, pois a gente tem que começar a pensar, então, no planejamento da síntese, para evitar que qualquer consequência adversa, tanto no processo quanto no produto final, possa ocorrer. Então, e a grande importância da química verde é que ela vem trabalhando desde o seu nível molecular. Então, a química verde ela está presente nos laboratórios de pesquisa, mas ela também já chega, já alcança a indústria, ela já alcança a educação, ela já alcança o meio ambiente e etc. Mas como que a gente consegue aplicar essa filosofia de química verde? Como é que a gente consegue, então, pensar no replanejamento de rotas sintéticas, como eu falei, como chegou na definição de química verde? Como que a gente pode pensar, então, num novo produto? Então, os dois autores aí, o Anastase e o Warner, Júlia, pode passar, por favor? Então, esses dois autores, como eu estava anteriormente citando, Paul Anastase e John Warner, eles postularam esses princípios que se baseiam em 3 eixos, basicamente. Os eixos que estruturam a química verde são projetos em todos os estágios do produto ou da síntese, né, que deve ter que levar em consideração o ciclo de vida de cada etapa ou do produto final. O segundo eixo importante de análise é que busca reduzir os perigos intrínsecos dos produtos e dos processos e funciona como um sistema coeso de princípios e critérios para esse design, para esse novo produto, essa nova rota. Perdão. Então, lá em 1998, esses dois autores postularam esses 12 princípios, tá? Que são uma orientação de como se deve projetar os novos produtos e processos. E isso deve ser aplicado em todos os aspectos do ciclo de vida desse processo, desde a matéria-prima e chegando, então, à eficiência, a segurança, e aqui eu já estou citando, enquanto eu falo isso, né, esses princípios. Então, eficiência, segurança, a própria transformação, que é a síntese segura, utilização de solventes mais seguros, produzir produtos mais seguros, que não sofram risco, por exemplo, de autocombustão, projetar produtos, e eu estou aqui, né? Projetar produtos, então, de caráter biodegradável, utilizar catálise ou quantidades catalíticas sempre que possível, evitar a necessidade de transformações no meio do caminho, que são as derivatizações, buscar sempre utilizar matérias-primas de fontes renováveis. Então, são uma série desses 12 princípios que, obviamente, a gente não consegue cumprir todos numa única etapa, mas quanto mais princípios a gente for seguindo, mais verde é o processo. Então, a gente está esverdeando um processo. Então, seguindo esses 12 princípios postulados num primeiro tempo por esses dois autores, Anastase e Warner, é que a gente tem um desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, mais garantido. Porém, a química verde não se resume somente a esses 12 princípios. Existem outros conceitos que vão, vamos dizer assim, incrementar o processo e o conceito de química verde, que a Júlia vai falar um pouquinho para vocês agora. Só complementando o que a Suiane falou, esses 12 princípios inicialmente foram propostos pelo Anastase, né, e pelo Warner, que são os precursores da química verde, mas o próprio Anastase já reconheceu que esses princípios não se bastam, né? Eles não são fechados, eles foram sim os primeiros postulados, mas eles não são os únicos princípios que a química verde segue. Então, já existem outros princípios focados também nessa questão de que a gente consiga obter uma química mais sustentável do que a que é produzida, né, ou do que era produzido desde lá da Revolução Industrial, enfim, desde o aumento e desenfreado das máquinas, da despreocupação que o ser humano tem em relação ao meio ambiente. Então, a ideia
da Química Verde sim, inicialmente focar na indústria química, porque os acidentes químicos estavam acontecendo, isso acabava fracassando, né, a indústria química em si, e para isso, então, a Química Verde surge como uma forma de vamos tentar melhorar esses processos e fazer com que tanto o meio ambiente quanto nós, né, humanos, que lidamos com esses processos químicos, tenhamos mais segurança, tenhamos mais uma forma sustentável mesmo de ver o processo. E aí, como a Suiane falou, esses princípios eles são focados para a indústria. Você vê que é tudo relacionado com as sínteses, né, com os processos químicos, mas existem outros conceitos que são importantes de serem discutidos, e como o nosso objetivo aqui é tratar do ensino, então são conceitos que podem se aproximar mais do que é visto, né, em sala de aula, dos conteúdos que a gente está acostumado a dar no ensino básico, e que podem chegar aos nossos alunos como uma forma de que eles também sejam conscientes do processo, sem necessariamente ter que fazer um processo químico em si. Então, o que a gente vai trabalhar é exatamente isso. O que tem por trás da Química Verde, na verdade, não é nem por trás, né, mas é o que tem que não é tão visível quanto os princípios e que são importantes da gente discutir com os nossos alunos. Então, o primeiro grande conceito que a gente vê é o conceito de pegadas, que a gente coloca aí na forma de um pé, justamente porque a pegada vem do pé, né? Toda vez que a gente pisa em algum lugar, a gente deixa uma marca. E a ideia é você levar exatamente isso para o seu aluno. É claro que as pegadas elas são calculadas de uma maneira, uma conta que você não vai fazer, né? Porque essa conta ela leva em consideração o que é importado, o que é exportado. Então, qual é a pegada do que é importado com o que é exportado e o que é produzido pelo país ou pelo local que a gente quer analisar. Então, isso é um cálculo mais complexo, que a gente não consegue quantificar assim tão fácil, né, a nível médio, até a nível superior a gente consegue, mas que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente a gente entender o que essa pegada quer dizer. Então, o objetivo é você mostrar que se todo mundo pisar com o mesmo pé que você, todo mundo vai deixar a mesma marca que você no planeta. E aí, é claro, tem uns que pisam mais fundo, no sentido metafórico, e tem uns que pisam mais leve. Então, quanto mais fundo você pisar, piores são os seus hábitos de consumo. Então, você consome mais água, você libera mais gases para o meio ambiente, você polui mais, você descarta mais. Então, é toda uma questão de consciência ambiental perante os hábitos de consumo. E aí a gente vai ver que essa pegada ela se divide, né, em algumas outras, e a gente pode falar da pegada hídrica, a gente pode falar da pegada de carbono, mas, de uma maneira geral, qualquer pegada, a gente fala da pegada ecológica, né, que é a pegada que abrange tudo, ela vai levar em consideração diversos fatores. Então, é o que você come, o que você veste, se você vai de carro, se você vai de meio de transporte, se você vai a pé, se você pega carona, se você fuma, se você não fuma, enfim, se você come carne, se você não come, tudo isso está englobado nessa pegada. E aí, a ideia não é simplesmente chegar e falar pare de comer carne, ou pare de andar de carro, ou venda o seu carro. Não é isso. É uma consciência, porque a gente acha que assim, mas só eu, é um canudo de plástico, poxa, é só uma sacolinha no chão, é só mas se todo mundo pensa só em si, né, a gente não consegue ter noção da dimensão que isso pode atingir. Então, a ideia é que de pouquinho em pouquinho, e aí você começa pensando só em você, é uma reflexão própria, não é uma imposição, não é nada que você tenha que fazer, mas é uma conscientização para que você comece a repensar quais são os meus hábitos, no que eu posso agir, no que eu posso melhorar, mesmo sendo só eu, né? Não é só pensar no porque sou só eu, não vou fazer nada. E aí a gente coloca para vocês um QR Code, eu não sei se vocês já conhecem, de uma calculadora
para que você consiga calcular a sua pegada ecológica. A ideia de usar essa calculadora, eu não sei se tem professores aqui, então a gente está deixando aí, caso vocês tenham curiosidade. Essa calculadora ela vem nesse QR Code para que você consiga pensar sobre as suas práticas. Ela não é tão imediata, né? Às vezes você tem que dar uma refletida, porque você não tem os dados tão imediatos, mas ela é super tranquila de preencher. Então, ela acaba sendo uma ferramenta boa para você usar em sala de aula, caso você queira discutir isso com os seus alunos, né? E ela te dá como resposta a quantidade de planetas que seriam necessários para que, se todo mundo vivesse como você vive. Então, se todo mundo vivesse como eu, por exemplo, vou chutar um valor, a gente precisaria de 3,5 planetas. E isso, inicialmente, você fala, cara, mas é impossível, né? Não tem como a gente ter 3,5 planetas. E é exatamente isso. O que eu posso fazer, então, para que essa quantidade de planetas seja reduzida, né? Para que a gente consiga ter um planeta mais saudável, mais sustentável, né? Então, essa questão, você pode me perguntar, Júlia, você está falando isso, ok, muito bonito, mas em que momento eu posso trabalhar isso na minha prática de sala de aula, né? E aí tem vários conceitos que você pode puxar essa questão das pegadas. Então, você pode falar, quando você fala de funções inorgânicas, estou levando em conta que todo mundo aqui é de química, quando você fala de funções inorgânicas, que você fala dos óxidos causadores da chuva ácida, efeito estufa, isso você trabalha funções inorgânicas, junto com uma conscientização, você pode falar, eu quero falar em relação à alimentação, então você pode fazer uma prática interdisciplinar com biologia, de repente, onde você trabalha as calorias que são consumidas e o tipo do alimento, para você poder conseguir comparar se um alimento ele é prejudicial ou não para o meio ambiente, né, o que a gente consome. Você pode falar ainda em relação a plástico, né, que a gente chama do grande vilão do século, que eu não curto muito essa expressão, porque o plástico adiantou muito a nossa vida, e aí chamar ele de vilão só sem pensar nas coisas boas que ele trouxe, eu acho que é um pouco limitado. Então, mas você pode problematizar essa questão do plástico, falando em relação aos descartes, e relacionar com conteúdos que você fale de plástico, como polímeros, por exemplo, ou até mesmo as reações orgânicas, enfim. Existem diversos conteúdos químicos que se aproximam desses conceitos. E o mais importante, a gente não precisa mexer na estrutura curricular, porque a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente encara um colégio, por exemplo, um colégio particular, ou até mesmo os colégios públicos, onde a gente não tem tanta autonomia para mexer no currículo, então a gente consegue inserir essas temáticas de acordo com o que vai sendo trabalhado, se adequando ao que vai sendo trabalhado, e não o que é trabalhado se adequando ao conceito, né? Então, só para ter aí uma ideia, a gente traz também a questão do consumo de água, né, por alimentos. Então, isso estaria relacionado a uma pegada hídrica, que vocês também, se colocarem no Google, vocês vão ver também a forma de um pé, só que sendo gota de água. E aí, só para ter ideia, porque todo mundo sempre fala, não pode demorar no banho, ou não pode ficar com a bica aberta enquanto lava a louça. E existe muito mais água por trás disso, né? Então, toda essa questão do alimento, como eu disse, ela pode ser problematizada. Você vê em relação ao consumo de litros, né, que é tirado aí por alimento. Então, você vê que para uma maçã, você vai ter aí 70 litros de água, né? A gente não consegue segurar, às vezes, com muito peso, a gente não consegue segurar um engradado, né, de 6 garrafas de 1,5 litro, que dá 9 litros de água. Agora pensa em 70 litros, 1.700 litros para o arroz, e tudo que a gente vai consumindo. É óbvio, gente, que, mais uma vez, não é pare de comer arroz, ou pare de beber vinho, ou pare... Não é isso. É a gente ter consciência crítica do que tem por trás de um alimento, do que tem por trás de uma roupa, do que tem por trás de um hábito de consumo, né? A gente não dá para simplesmente romantizar tudo o que é consumido ou tudo o que é
comprado, né? E aí, em relação ao Brasil, a gente pensa em coisas mais próximas, né, da gente. Então, ó, por exemplo, para fazer 1 quilo de manteiga, que é um pacotinho de manteiga só, 18 mil litros. Então, 1 quilo de carne, 17 mil litros de água. Ao invés da gente sempre rodar para o mesmo, se deixar a torneira aberta, essa pode ser uma dinâmica, né, que você pode fazer de discussão em relação ao que pode ser feito para melhorar esse consumo de água, né? Além disso, a gente traz aqui algo importante para que seja discutido com os alunos, que é o Overshoot Days, né, mais conhecido como Dia de Sobrecarga da Terra. A gente tem, então, o Dia de Sobrecarga da Terra global, né, foi agora em julho, se eu não me engano, foi 17 de julho. Isso quer dizer que, nesse dia, todos os recursos naturais seriam extintos se todo mundo estivesse consumindo da forma que está, né? Então, a gente tem uma demanda de recursos naturais que a população vive e pede, e a gente tem os recursos naturais que o planeta oferece. Então, essa proporção, ela não é 1 para 1, vamos botar assim, ela não é uma coisa proporcional. A sociedade demanda muito mais do que o planeta oferece. Então, é óbvio que você vai ver, existe recurso natural hoje, existe, mas essa estimativa é para todo mundo ter uma noção de que a Terra ela não tem recursos infinitos, né? Então, a química verde, fora dos princípios, até dentro dos princípios também, mas para além dos princípios, ela vem como uma forma de conscientização, de uma mudança de paradigma realmente em relação ao meio ambiente. Então, a gente trouxe aqui o que seria se todo mundo do planeta vivesse conforme, por exemplo, a população do Catar, todos os recursos naturais estariam extintos em 9 de fevereiro de 2021. E aí a gente vê, então, que aqui a gente tem países super bem desenvolvidos, né, que têm uma questão industrial acelerada, e aí a gente vê que quanto mais eles são desenvolvidos, mais cedo os recursos naturais terminariam, né? Então, a gente vê aqui o Brasil, 27 de julho seria o dia, se todo mundo vivesse conforme nós, os recursos naturais da Terra eles estariam extintos em 27 de julho. Tá? Então, isso é legal porque você consegue comparar, né? Tem o de 2019, 2020, 2021. Você acha isso fácil, tá? Na internet, é só você procurar nesse site, que é do Overshoot Day, e você consegue comparar, poxa, em 2019 era em setembro, agora já passou para julho, o que isso quer dizer, né? O que a nossa forma de viver está influenciando no mundo? Qual é a pegada que nós, brasileiros, estamos deixando? E aí a gente pensa muito na questão da energia, da economia, da economia linear, né? Que é uma economia onde você tira da natureza, você manipula, você usa, depois você dispõe na natureza novamente de qualquer forma e, consequentemente, você polui. Então, a ideia é que essa economia linear, né, por isso ela está numa forma de linha, ela dê origem a uma economia que seja circular. Então, com certeza, vocês já ouviram falar ontem, né, por mais que tenha começado só ontem, mas com certeza vocês já ouviram falar na economia circular, por mais que vocês não usem ou não tenham noção de que isso pode ser inserido no ensino básico. Todo mundo, enquanto estudante aqui, já falou de reciclagem em algum momento. E a reciclagem, ela entra exatamente nesse momento. Então, a economia circular, e aí a gente costuma ver a romantização também da reciclagem, né? Que não é o objetivo. A economia circular ela é muito mais do que a reciclagem. A reciclagem, na verdade, ela é o último dos últimos tópicos de uma economia circular. Então, a gente sempre tenta reinserir
o produto, né, no seu ciclo, para que não precise reciclar. Porque reciclar não é fácil, né, gente? Então, a gente acha que é só reciclar, latinha é só reciclar, e não é bem assim. Então, os processos de reciclagem, eles seriam a última possibilidade de inserção da economia circular. Então, antes vem o fazer, o usar, se der o reusar, se der o refazer, o repensar, aí entra muito a questão do design, né, que a Suiane falou lá no início, que é um dos princípios da Química Verde. Então, a questão de você sempre pensar um design para o produto que possa ser reutilizado ou que possa ser refeito, né, remanipulado para dar origem a um novo produto que seja, ou ser usado de outra forma. E, por último, a questão da reciclagem. Então, são conceitos que a gente consegue trabalhar de forma fácil, né? Todo mundo já viu alguma feira de ciências que fala de reciclagem, enfim, mas é difícil a gente ouvir com esse nome de economia circular, porque não é isso que a gente está acostumado, a gente só está acostumado ao reciclagem, que é a mesma coisa do que a Suiane falou, que desenvolvimento sustentável, ou mais do que isso, sustentabilidade. Tá, mas o que é? Né? As pessoas não estão se embasando, estão repetindo esses conceitos, mas sem pensar realmente se é a melhor opção. Então, essa questão da reciclagem entra muito nisso. E a outra questão que vocês estão vendo, dá até vergonha de falar, que vocês estão tendo um curso, né, de avaliação do ciclo de vida, que a gente tem que pensar desde a extração para fazer aquele meu produto, né, e aí vem muito conversando com a economia circular, até a forma como eu disponho esse produto novamente ao ambiente. Então, a forma como ele é descartado influencia, mas antes disso, como ele é na parte da extração de matéria-prima, como ele é para fabricar o meu produto, como eu armazeno esse produto, como que eu distribuo, uso e disponho. Então, na verdade, a gente às vezes fala assim, o papel é melhor que o plástico. Isso é fato? Não, porque depende do que você está levando em consideração. Então, essa questão da avaliação do ciclo de vida, ela é muito subjetiva. Depende de quais critérios você vai levar em consideração para dizer que uma coisa é melhor do que a outra. E aí, é claro que a gente entra num conflito do que é melhor para quem, né? Se eu sou a pessoa que sou responsável pela distribuição de uma fábrica, para mim vai importar aquela parte da distribuição. Mas eu levo em consideração todos os outros fatores, todas as outras etapas para chegar na questão da avaliação do ciclo de vida. Tá? Então, não é simplesmente só falar o plástico é ruim e o papel é melhor. Ou a sacola de papel é melhor do que a sacola de plástico. Depende do que a gente vai analisar. Tá? Então, assim, o que eu trouxe hoje aqui é só uma pontinha de alguns conceitos que podem ser trabalhados ao longo das aulas, né? Não necessariamente com um conteúdo específico, que a gente é muito preso, mas para que a gente gere alunos, forme alunos que tenham uma criticidade, uma responsabilidade em relação ao meio ambiente. Então, e a prática, né? Os hábitos, enfim. A ideia é de que forma eu posso trabalhar isso. E aí vem a abordagem CTS, que é uma alternativa viável para que esses conteúdos, esses conceitos, né, da Química Verde sejam trabalhados no ensino básico. Então, agora eu vou deixar a Ju com vocês para ela falar um pouquinho sobre a abordagem CTS. Pessoal, boa tarde. Antes de falar sobre a abordagem CTS, eu vou só chamar a atenção para um detalhe que a Júlia falou em relação ao dia da sobrecarga da Terra. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, vocês vão ver que essa data, no ano passado, ela sofreu uma mudança por conta da pandemia, e se a gente comparar, a gente vai ver que ela acaba sendo... ela demorou um pouquinho mais para acontecer, ela sofreu um atraso, exatamente porque, por conta da pandemia, a vida no planeta, né, de uma certa forma, ela foi desacelerada. Então, acho que vale aí uma
uma reflexão, né? De um modo aí geral, o planeta, de alguma forma, foi obrigado a desacelerar, e isso, de alguma forma, acabou gerando um benefício. Claro que, se a gente fosse entrar nessa discussão aí, a gente está vivendo um período muito difícil em termos de saúde e em termos econômicos também, mas vale a reflexão do que a gente pode fazer, né, para tentar realmente consumir exatamente aquilo que a gente precisa, né, sem deixar aí esse prejuízo para o nosso planeta. E aí, como a Júlia falou, o nosso objetivo aqui é tentar trazer para vocês uma possibilidade, né, enfim, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para introduzir esses conceitos, que são conceitos de química verde, no ensino. Então, a gente trabalha com a educação básica, né, o ensino médio. Então, a nossa abordagem que a gente utiliza, a abordagem CTS, ela é aplicada ao ensino médio. Então, a gente traz aqui algumas reflexões sobre o que a literatura apresenta enquanto o ensino de química tradicional. Então, algumas características, claro que tem outras, que são características muito conhecidas nossa. O ensino tradicional, ele naturalmente ele é muito expositivo, é muito disciplinar, quer dizer, é muito fragmentado, né? Então, a gente estuda os conceitos de química só em química, os conceitos de biologia só em biologia, e quando a gente traz o mesmo conceito em disciplinas diferentes, ainda assim eles são abordados de um modo que não há conversa, eles não conversam entre si. Geralmente descontextualizado, porque, em geral, a gente dá realmente uma prioridade muito maior ao conteúdo científico, ao conteúdo de química, e acaba não conseguindo colocar ele dentro de uma aplicação ou dentro de um contexto mesmo, que possa fazer parte ali da vida do aluno ou se aproximar. E, por conta desse ensino muito expositivo, em geral, nós, né, os professores, acabamos tendo uma postura muito de protagonista, né? Quer dizer, a gente é que fala, a gente que passa a informação, a gente pergunta e a gente meio que já responde. Então, a gente é que faz todo esse trabalho e os alunos acabam... E a gente acaba não estimulando que os alunos se mostrem de uma maneira mais ativa. A ideia de trabalhar com a química verde na abordagem CTS é tentar superar alguns desses obstáculos aí que a gente sabe que existem no ensino tradicional. A gente não está colocando aqui uma discussão se o ensino tradicional é bom ou ruim. A gente está apontando alguns obstáculos, algumas falhas que já são consenso na literatura. Então, essas falhas, de que forma a gente consegue superar, tá? Agora, claro que, como qualquer outra abordagem de ensino, vai ter suas vantagens também. Então, trazendo aqui um pouquinho do que seria, né, essa abordagem, esse ensino CTS, nessa abordagem a gente considera que a ciência e a tecnologia, elas são entendidas como uma construção social. Então, na realidade, existe aí implicado uma série de valores, uma série de humanidades aí, porque ele é socialmente construído. Então, a gente desenvolve a ciência, a gente desenvolve tecnologia. Então, a ideia é tentar aproximar isso dos alunos, mas sem esquecer que, quando a gente traz essa aproximação, a gente começa a colocar as nossas concepções. E essas concepções, elas são fundamentais, porque são elas que vão se refletir na forma que a gente vai ensinar. Então, naturalmente, o aluno ele vai tender a se orientar pelo tipo de concepção que nós, professores, temos. Então, é muito importante que, dentro dessa abordagem CTS, que fique muito claro na nossa pesquisa qual é o tipo de concepção que a gente tem
em relação à natureza da ciência. O que a gente entende em relação a isso? Quais são os nossos objetivos? O que a gente quer fazer para ensinar, para mostrar para esses alunos? E aí, a gente pode dizer que um grande objetivo, né, que a gente tem ao trazer essa abordagem é que realmente os nossos alunos eles consigam aplicar de alguma forma o conhecimento que eles têm. Então, mais importante, mais interessante do que só massificar esse conhecimento é que eles consigam realmente aprender e ter como fazer essa aplicação desses conhecimentos. Claro que a gente precisa ter muito definido, como eu falei, a questão não só da concepção da natureza das ciências, mas ter definido também os nossos objetivos em relação ao que a gente vai apresentar e ao que a gente quer formar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em formar alunos cidadãos, mas qual é o cidadão que eu estou falando? É um cidadão que vai exercer o seu direito democrático de que forma? Em que sentido? É um cidadão que vai tomar decisões. Que tipo de decisão ele vai tomar? São decisões relacionadas às questões da ciência? São decisões que ele vai tomar de modo leigo? Então, qual é o tipo de participação que eu quero que o meu ensino, né, que o ensino que eu vou oferecer, qual é o tipo de participação que eu quero que esse aluno tenha na sociedade, na formação dele? Então, são pontos importantes, que todo mundo almeja alcançar, mas que precisam realmente estar definidos para que eles não se percam. Ju, pode passar. E aí, assim, claro que dentro da abordagem CTS, a gente poderia oferecer um curso aqui só de CTS, né, para falar para vocês sobre o movimento, sobre educação, enfim. Mas o objetivo aqui é mostrar só um pouquinho do que é essa abordagem. Não existe um consenso, tá, sobre o CTS, então a gente tem vários autores, a gente tem vários consensos na realidade, e a gente traz aqui o que o nosso grupo entende, né, pensa a respeito. Então, a gente trouxe aqui para vocês 3 classificações da abordagem CTS, do ensino CTS, tá? Que são consenso de vários autores, porque, na realidade, quando você estuda essas classificações variadas, você percebe que elas guardam, na verdade, mais semelhanças do que diferenças entre elas. Então, a gente trouxe 3 grandes grupos que a gente considera que abarcam bem as possibilidades que são mais aplicadas, são mais encontradas na literatura. Então, começando aqui de cima para baixo, quer dizer, da mais abrangente para menos, o CTS puro, que seria o CTS como disciplina, se você opta por trabalhar dessa forma, então você tem que entender que, nesse caso, o conteúdo científico ele tem papel subordinado. O que significa isso? Significa que a gente precisa fazer uma reformulação no currículo. Ele vai ter que mudar, vai ter que ser diferente daquilo que a gente está habituado a trabalhar. Porque no CTS puro, são os conhecimentos de CTS que têm uma validade maior. E aí o conteúdo científico ele vai emergir desse ensino CTS. E se ficar faltando, de repente, algum conteúdo que antes era previsto no currículo, algum conteúdo científico que era previsto no currículo, isso não é importante. O importante, na realidade, são os conteúdos de CTS. Uma segunda classificação um pouco menos abrangente é falar sobre ciência e tecnologia por meio de CTS. Aqui a gente também precisa fazer uma reestruturação do currículo. Por outro lado, os conteúdos científicos, eles são os mesmos conteúdos que já estão dados aí, né? Que são os conteúdos que a gente trabalha. Só que esses conteúdos, eles deverão ser trabalhados seguindo uma orientação CTS. E aí, chegando numa classificação um pouco menos abrangente ainda, vem o enxerto CTS. No enxerto CTS, a gente não precisa modificar o currículo, e aí, em geral, o que a gente considera é que o enxerto CTS é
é a classificação de ensino CTS que está mais próxima da nossa realidade. Não cabe ao professor modificar o currículo do ensino. Então, isso daí está dado para a gente. A gente tem a autonomia de construir as nossas aulas, mas modificar o currículo, não. Então, o professor que deseja se utilizar da abordagem CTS, o caminho inicial é o enxerto CTS, porque a gente vai utilizar o currículo do jeito que ele está, e como o próprio nome está dizendo, a gente vai enxertar ali características dessa abordagem. Então, existem algumas possibilidades, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para trabalhar com essa inserção da abordagem CTS. Então, a gente pode trabalhar com palestras, a gente pode trabalhar com controvérsias, e a gente pode trabalhar, por exemplo, também com temas. Aqui no nosso curso, na nossa oficina, a gente escolheu falar um pouquinho sobre a abordagem por meio de temas, e vamos falar um pouquinho sobre controvérsia também. Então, pode passar, Ju. O que é essa inserção por meio de temas? O uso de temas, existem vários autores que falam sobre eles, então existem algumas possibilidades de serem introduzidos também. Então, o professor ele pode escolher os temas para trabalhar, mas ele pode também, por exemplo, para o professor que gosta de trabalhar na perspectiva freiriana, pode, em conjunto com os seus alunos, definir qual é a temática, tá? O importante aqui é que você vai a temática será definida e os conteúdos os conteúdos científicos e a discussão CTS, ela vai emergir desses temas escolhidos. Como a gente propõe aqui uma oficina, a ideia é que todo mundo coloque a mão na massa. Então, a gente trouxe um exemplo de uma temática que está muito em voga aí, que são as mudanças climáticas, né? Um problema que a gente tem uma questão ambiental muito discutida há muito tempo. E aí a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta que a gente pode utilizar como uma forma de sensibilizar os alunos acerca do tema que está sendo escolhido para trabalhar. Então, por exemplo, em relação a mudanças climáticas, a gente trouxe aqui algumas reportagens bem atuais desse ano mesmo, falando trazendo algumas informações até um pouco chocantes, em vista do que a gente espera, né? Ou esperava até um tempo atrás, em relação ao encaminhamento da vida no nosso planeta. Então, aqui, casos de enchente na Alemanha, casos de desastre mesmo, né? De muitas pessoas mortas. Rio de Janeiro com possibilidade de neve na próxima semana, uma coisa praticamente impensável, da mesma forma que o contrário, onda de calor no Canadá, quer dizer, um país essencialmente de temperatura mais baixa, né, mais frio. Então, assim, trazer essas reportagens, claro, aqui é só um exemplo, a gente tem um tempo curto, trabalhar com essas reportagens, trabalhar com vídeos acerca do tema e promover uma discussão, isso é um início de uma sensibilização para começar a falar. E aí começar a trazer as questões CTS aqui dentro, então falar sobre o comportamento humano, quer dizer, no que as nossas atitudes interferem nisso, falar sobre no que essas mudanças interferem também na economia dos países, na questão política. Todos os países têm preocupação com essas questões ambientais? Não, a gente sabe que não tem. E aí a gente poderia trazer o que a Ciane falou lá no início, sobre os eventos ambientais que apareceram, quer dizer, as metas que alguns países se comprometeram a cumprir. Essas metas são simples de serem cumpridas? Então, são detalhes, são características importantes que, de certa forma, contextualizam características relacionadas à química verde e que inserem os alunos ali enquanto atores sociais. E aí, claro, uma vez começando com essa temática, a ideia é destrinchar o tema e começar a puxar aí conteúdos de química mesmo,
para trabalhar com esses alunos, tá? A forma que a gente trouxe hoje, né, a metodologia que a gente propõe na oficina de hoje para fazer essa discussão com os alunos é a técnica dos 6 chapéus. E a gente vai utilizar uma tecnologia digital, que é a do Padlet, que agora, né, como está todo mundo trabalhando meio que no ensino remoto, de alguma forma, acho que quase todos os alunos acabam tendo acesso. Claro que em escolas em que a gente não pode utilizar, por exemplo, um recurso digital, isso não impossibilita trabalhar com a técnica dos 6 chapéus, ela pode ser feita de uma outra forma. A tecnologia digital, na realidade, aqui é só um lugar em que os alunos vão colocar as informações da sua pesquisa. Então, ela não precisa ser um recurso digital. Mas, interessante trazer e apresentar para vocês, porque para quem tem oportunidade de trabalhar, é um recurso bem legal para a gente utilizar. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa técnica dos 6 chapéus e vai abrir aqui para vocês colocarem a mão na massa e começarem a participar, tá bom? Ju, pode passar. Quer complementar alguma coisa? Quer falar? Não, posso falar agora sobre. Bom, então, ficou bem, dá quase para ver. Os 6 chapéus, então, é uma metodologia ativa das diversas, né, que existem. Então, na verdade, a gente buscou trazer uma metodologia ativa porque a gente entende que, principalmente agora, isso está muito mais latente, né, no ensino, mas a gente já entende também, já entendia antes da pandemia, que quanto mais centrado no estudante o ensino tiver, melhor para ele e para a gente, porque ele participa mais, a gente consegue tirar muito mais proveito da aula e do que é dito. E essa técnica é uma dessas metodologias ativas. Então, existem outras. Por exemplo, aprendizagem baseada em projeto, o método do Jigsaw. Enfim, tem várias outras metodologias ativas que vocês podem fazer, podem trazer para a gente discutir também, não há problemas. Como funciona a técnica dos 6 chapéus? A ideia é pensar numa turma grande, né? É claro que a gente não tem aqui o tamanho de uma turma de ensino básico. Então, por exemplo, eu tenho turmas que têm 37 alunos, 34. E aí, o que a gente faria? Dividiria a turma em 6 grupos e rodaria o chapéu pela cabeça dos 6 grupos diferentes. Então, todo mundo participa de todos os chapéus. É como se fossem estações, tá? Então, das vezes que eu fiz, o que eu fiz? Eu tenho até os chapéus, eu fiz chapéus em casa, vocês não precisam fazer, obviamente, mas eu fiz uns chapéus tipos de soldado, e aí eu colocava um chapéu, fiz isso no laboratório de informática, para poder usar uma ferramenta digital, mas vocês não precisam fazer no laboratório de informática, depois a gente vai mostrar como funciona essa ferramenta e vocês vão conseguir adaptar tranquilamente para sem ser, né, com o computador. Então, eu fazia estação. Num computador era o chapéu vermelho, no outro era o chapéu preto, no outro era o chapéu amarelo, e os grupos iam rodando. O que você pode também fazer é rodar os chapéus para não se confundir. Mas como eu fiz no computador, em cada computador eu abri uma ferramenta, né, diferente para eles colocarem, e aí, consequentemente, eles preencheram tudo para a gente começar a discussão. Então, a ideia dessa técnica, na verdade, ela teve origem na psicologia, ela não é uma técnica de ensino, né, propriamente, mas ela foi adaptada para o ensino. A ideia é que os alunos, no caso hoje vocês, coloquem para fora, se expressem em relação a cada uma das cores. Então, na real, não tem relação com a cor em si. Não é porque é vermelho que é primeiras impressões. Não tem nada a ver. Esses nomes a gente foi colocando de acordo com o que a gente entendia. Então, o que a gente vai ter hoje em uma sala vocês vão colocar as primeiras impressões, que representariam o chapéu vermelho, no chapéu preto, os fatos e informações, no chapéu amarelo, os benefícios e oportunidades, no chapéu branco, as críticas e dificuldades, no verde, as alternativas e criatividade, e no azul, a síntese. Júlia, isso tudo em relação a quê? Ao tema que a gente colocou para vocês. Então, o tema é mudanças climáticas. Então,
quando você ouve falar de mudanças climáticas, quais são as suas primeiras impressões? Você vai escrever isso. Só que a gente vai fazer isso no Padlet. O que é o Padlet? É um site que você pode fazer, ele é gratuito, ele tem um limite, mas ele é gratuito, em que funciona como se fosse um mural de escola. Então, a gente teria uma cartolina, né, ou um próprio mural de cortiça na escola, e cada um, se você não tiver o computador, vai botar lá o seu papel com as primeiras impressões a respeito do tema. Fura com a taxinha, prende com durex, escreve no papel almaço, direto. Escreve no papel pardo. Enfim, escreve numa cartolina, vocês que sabem. Isso dá para adaptar, então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala assim, não, eu não vou usar tecnologia porque na minha escola não tem computador. Como é a desculpa do... Eu não vou falar de experimentação porque na minha escola não tem laboratório. E, na verdade, não é isso que a gente quer. É uma pena se não tiver uma tecnologia na sua escola, na minha tem uma bem fajuta, mas a gente consegue adaptar caso alguém já esteja usando o meu laboratório o meu é ótimo, o laboratório de informática da escola. Então, isso são coisas que você consegue contornar, tá? E a ideia, então, é que a gente crie um mural. Como a gente está à distância hoje, né, e com o ensino remoto está todo mundo à distância, a gente vai criar esse mural virtual. Então, o Padlet ele oferece para a gente essa possibilidade. E aí, o que vai acontecer é que, quando vocês entrarem, a gente vai separar as salas depois para vocês fazerem, mas quando vocês entrarem no Padlet, o primeiro que entrar num Padlet que vai estar em branco, não vai ter nada, só vai ter lá a cor dizendo o que significa o chapéu, né? E vai ter um mais do lado direito. E aí você clica nesse mais para você poder adicionar a sua mensagem no mural, tá? Então, clicando, você escreve lá na caixa de texto o que você quiser, e aí você coloca, dá o Enter lá, dá para salvar, e fica lá a sua mensagem no mural. Então, a ideia é a gente juntar, no final, a mensagem de todo mundo, né? Então, as primeiras impressões de um grupo com as primeiras impressões do outro, e a gente vai começar a discutir o que tem em comum, o que tem de diferente, quais foram os fatos que as pessoas trouxeram. A ideia é que traga o máximo de diversidade, né, possível, para que isso se torne uma discussão mais rica. Então, a ideia, como a Gil falou, é uma sensibilização. A técnica dos 6 chapéus, ela não é uma metodologia usada em CTS. A gente está usando hoje como uma sensibilização para algo que a gente vai fazer na quinta-feira. Então, hoje, é apenas uma sensibilização e uma discussão do que a gente traz de tema, porque ficaria muito mais chato, ver se vocês concordam, se a gente trouxesse, olha, gente, em relação a mudanças climáticas, acontece isso, tudo pronto para vocês. E todo mundo ia ficar, ai, que saco, né? A hora não ia passar. Então, além de ser desinteressante, vocês iam ficar desestimulados, tudo que o ensino tradicional traz para a gente, né? Como eu já disse, não é uma crítica, não é um certo ou errado, mas se a gente pode fazer diferente, por que a gente não faz? Então, a ideia é exatamente essa. E aí, Ju, quer falar? Não, o que eu ia falar era para você, já que a gente vai partir agora para a separação das salas, era para você mostrar o Padlet. Compartilhar isso. Porque, na verdade, eu estou compartilhando a tela do PowerPoint. Mas eu posso tirar. Só para vocês terem uma ideia, vai ser um link assim desse tipo, tá? Que vocês vão receber em cada grupo que vocês tiverem. Eu vou só parar o compartilhamento para... Ai, não, peraí. Só para eles verem a cara do... Aham. O pronto tela, ou né? não pronto? Pode ser um pronto. Pode ser um pronto, né? Você tem de eletroquímica? Então, ó, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz de eletroquímica. Isso aqui já é com os dados dos meus alunos, né? Então, esse seria o chapéu branco, em que eles teriam que colocar os fatos, informações, os dados de estatísticas em relação
ao descarte de pilhas e baterias. Então, cada grupo foi colocando, tá vendo? Na verdade, assim, eu não fiz isso com o intuito de dar ponto para ninguém, né? Isso foi mais uma sensibilização, como eu já disse aqui. Então, um pouco me importa quem é um grupo 1, quem é um grupo 2, quem é um grupo 3. O que é importante no final é trazer que um grupo colocou sobre o artigo que é lá da política de resíduos sólidos, e o outro colocou sobre o Comana, colocou um dado sobre produção de pilha, o outro colocou aqui as porcentagens de cada elemento na composição da pilha. Enfim, fazer uma síntese de tudo que cada grupo coloca em relação a um chapéu, uma cor diferente, né? Então, a ideia é, no final, mostrar exatamente essa síntese. Então, aqui, ó, eu não sei se vocês vão... Peraí. A tela em branco, porque esse já é o de vocês, ó. Mudanças climáticas. E aqui vocês vão colocar críticas e dificuldades. E aí, repara que aqui, ó, tem um mais, que quando eu coloco o mouse no canto direito inferior, ele abre um lápis. Então, você vai apertar aqui e vai escrever nessa caixa o que você quiser. E aí você publica depois que você escrever e ele vai ficar aqui salvo como uma caixinha de texto, tá? Então, é só para você mostrar para vocês a ferramenta de como funciona esse mural digital. E isso é interessante para depois você pode imprimir, se você quiser, ou você pode deixar salvo e compartilhar com os alunos. Isso pode ser uma fonte de estudo para eles, né, depois de prova, do que quer que seja, porque ali está muito mais do que só o conteúdo. Tá além, entendeu? Tem fatos, tem dados muito importantes para eles, tá? Para a vida deles, que é o que a gente preza. Então, agora, ó, a ideia, olha ali, um chapéu seletor de Hogwarts. Ia ficar interessante. Uma pessoa me mandou por direct. Então, você pode criar o chapéu que você quiser, né? Depois eu posso até pegar, enquanto vocês estiverem na sala, quando a gente voltar, eu mostro os meus chapéus, porque eles estão aqui guardados no armário. Então, eu preciso subir na escada para pegar. Mas é isso. Então, agora a gente vai dividir vocês em grupos. Na verdade, é indiferente quem vai estar no grupo de quem, porque a ideia é que em grupos vocês discutam, né, o que vocês querem escrever. Ah, Júlia, a gente pode recorrer rapidinho à internet? Pode, se você quiser trazer algum fato preciso, com data, etc., pode recorrer à internet. Então, não há uma coisa mais rígida em relação a isso. Podem usar a internet à vontade. E o que a gente vai fazer é colocar vocês nas salas e dentro dessas salas, a gente manda o link, se vai ser chapéu preto, se vai ser chapéu azul, se vai ser chapéu vermelho, só para vocês já saberem qual vai ser o link de cada um. Ô, Tá? Ju, só para... Só para pedir aqui que nós vamos criar 6 salas. Acho que pela quantidade de pessoas, acho que melhor. Tá. Criar as 6. Espera aí só um minuto, que tem uma pergunta. Tá. Carolina perguntou, eu tenho que decidir com o meu grupo, eu não posso dar minha opinião individual? Poder Você vai dar pode. dentro do grupo, né? Isso, poder pode. Aí vocês não precisam escrever, por exemplo, um fato ou uma primeira impressão. Vocês podem colocar uma sequência, entendeu? Pode colocar em tópico. A Andréia consegue participar, sim. Não sei se você vai conseguir publicar no mural, mas aí alguém do seu grupo pode publicar no seu lugar. Tá? Mas consegue, mesmo no celular também, não é, né, a mesma coisa, né, da tela, mas tem acesso também. E aí, só para complementar aqui, nessa tela, tem muitas possibilidades. Assim como a Júlia falou que vocês podem fazer pesquisa na internet, você pode colocar link, você pode pegar uma figura e colocar a figura lá. É um mural mesmo que vocês podem construir. A ideia realmente é que seja trabalhado em grupo. Então, uma vez que a gente possibilita que os alunos, né, em sala de aula, eles comecem a conversar entre eles e comecem uma discussão, isso facilita a eles terem voz, mas também a gente consegue trabalhar outras habilidades, né? Quer dizer, trabalhar com habilidades de comunicação, de mediação de tempo, o ouvir o colega e o ser ouvido também.
Porque, na realidade, né, na nossa vida, no dia a dia, é assim que funciona, né? É assim que a gente vive. Então, por isso que a gente sempre busca apresentar ferramentas aqui que favoreçam, que estimulem esse tipo de habilidade nos alunos, tá? Mas claro que as opiniões individuais elas podem acontecer, mas o ideal é que haja uma discussão em grupo e depois a gente tenha um compartilhamento com o grupo todo de toda essa discussão. Andréia, Fala. rapidinho, João. Em relação a dividir os alunos, se é de uma turma que você já conhece, eu acho que eles já interajam, né? Já tenham interagido presencialmente, eu acho que fica mais fácil. Então, é só falar, vocês se dividam em grupos e me avisem quais são os grupos, né? Mas há a possibilidade de ser aleatório também, como a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai falar, ó, divide em 6 salas. E aí a gente vai dividir, cada um vai cair numa sala aleatória. Há a possibilidade. Por quê? Isso não é uma coisa que você vai precisar pesquisar, ter que conviver com as pessoas, né? Porque o trabalho em grupo, essa questão da convivência que muitas vezes é o problema. Isso é pontual, é uma atividade que não demanda ter que chegar a um denominador comum, enfim. Apesar de ter uma discussão entre grupos, é mais uma discussão para que, se você colocar uma opinião e eu colocar outra, beleza, dá para colocar as duas no mural, né? Isso não é o problema. A ideia é, claro, que tenha-se um mínimo de pesquisa e de censo para chegar num denominador comum, mas que se isso não for possível, tudo bem também. A gente não está aqui para julgar o certo ou o errado. A gente está aqui para sensibilizar a turma inteira e todo mundo ir com um pouco mais de embasamento para uma atividade e mais envolvimento, entendeu? Agora, claro que aqui a gente está com um recurso que permite fazer essa divisão de salas, mas a gente sabe que nem todo mundo trabalha com plataformas que possibilitem isso. Então, para quem trabalha com plataformas que isso não é possível, ainda assim dá para fazer, utilizando o recurso do Padlet. Na verdade, você pode trazer, discutir o tema inicialmente com os alunos e pedir que essa discussão em grupos aconteça fora, tá? E aí, fora, eles vão discutir e eles vão preencher o mural. Então, todos os grupos vão preencher esse mural. E aí, numa outra aula, já com esses murais, com os murais totalmente preenchidos, aí eles podem estar já juntos, né, em grupo mesmo, todo mundo junto, e trazer essa discussão ali. De novo, claro que os 6 chapéus, a ideia é que eles rodem ao mesmo tempo. Mas a gente precisa fazer adaptações, né, para o momento que a gente está vivendo. Então, quem não consegue fazer essa divisão, a sugestão é essa, que eles se dividam fora, que eles se encontrem virtualmente fora, e aí preencham o mural, tá? Usando as palavras da moda, sincronamente ou sincronamente. Não tem Exatamente. jeito. Vamos, então, dividir? Estou com a janela aqui aberta. Eu acho que é isso. A gente divide aleatório mesmo. E tá, aí se nós co-hosts caírmos numa sala, a gente consegue sair e mudar de sala? Consegue. Beleza. Eu vou para a sala 2. Eu vou para 1. Iane. Oi. Quem tá falando? Falaram no chat que a menina clicou e saiu da sala 5. Tem como ela receber novamente? É a Andréia? Deixa eu ver aqui. É a Andréia. Eu vou mudar ela de sala que ela tá sozinha, avisa ela, tá? Tá bom. Bom, então, gente, na verdade, ficou um pouco confuso, né, por causa dessa questão do Zoom, de ser aleatório, de ter fechado as salas do nada, e depois voltar a ser aleatório novamente, ter que organizar. Isso a gente não conta, mas, assim, é importante a gente ter noção de que o ensino remoto é isso aí, todo mundo tem noção, né, de como está a situação. De qualquer jeito, nenhuma sala conseguiu completar os 6 chapéus, né? Mas a ideia é que todos completem. Então, a nossa ideia era que vocês completassem na quinta-feira para a gente poder gerar a discussão. Mas o que a gente pode fazer também é já disponibilizar o link de todos os chapéus para vocês, para que isso, vocês, caso alguém queira completar,
ou hoje, ou amanhã, ou na própria quinta-feira, já vá colocando alguma coisa, e aí, de repente, na quinta, a gente já começa com uma leitura dos murais, né, para a gente poder fazer a sensibilização e já começar a atividade de quinta-feira, tá? Então, Ju vai mandar aqui no chat. Eu posso colocar todos eles aqui, levando em consideração que meio que todo mundo memorizou, né, as salas que estavam. Não, tem que memorizar o amiguinho, né? Porque a gente porque não não sei faz como na é hora que de... eles... eu digo na hora deles se localizarem, enfim, de botarem as informações lá no mural. Talvez Mas, enfim, o coloque o mural é nome em isso mesmo, cima. né? O mural é isso, né? O mural é para ficar as informações ali, também isso não é tão importante. Eu vou colocar Eu todos estou os... copiando aqui, eu estou copiando, Ju. tá copiando? Se vocês quiserem, né, até quinta-feira dar uma olhada e preencher alguma coisa, se tiverem tempo, ótimo. Se não, como a Júlia falou, na quinta-feira a gente vai voltar. E aí, claro, a gente já vai começar, né, dessa parte aí. E aí a gente vai conseguir finalizar essa discussão com vocês, tá? Botei todos. É isso. Então, estão aí disponibilizados. A gente espera que vocês tenham curtido aqui. A Silmara falou que gostou, né, da dinâmica. Então, a gente considera aí, vamos ver se na quinta-feira vocês voltam e a gente encerra aí para discutir. E se sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai falar um pouco de como utilizar essa sensibilização para fazer uma controvérsia que é muito legal também, tá? E aí a gente tenta fazer um pouquinho de controvérsia com vocês. Silmara já conhece, vocês vão gostar, tá bom? Gente, então é isso, gente. Até quinta. Até quinta. Se cuidem. Obrigada pela o formulário Boa da tarde. Ah, meu Deus. Esqueci, E gente. é o formulário da presença. Muito obrigada. Muito obrigada por terem aceitado o convite e participado. Quinta-feira tem mais. A gente que Com agradece. certeza. E Tchau, obrigada gente. também a todos os inscritos. Bom, gente, nesse momento a gente encerra a primeira parte da oficina, Química Verde, a perspectiva CTS, a técnica dos 6 chapéus como estratégia de ensino centrada no estudante. E gostaríamos de agradecer a participação de todos os inscritos